Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro, estamos começando mais um Papo de Câmbio. Vamos conversar com o correspondente cambial, Lucas Berti, sobre o comportamento do dólar, especialmente em relação ao real. Antes de dar o bom dia ao Lucas, eu sempre lembro aqui no nosso canal no YouTube, Safras TV, que é muito importante que você se inscreva, que ative as notificações, assim você fica sabendo da atualização dos nossos vídeos. Todos os dias a gente tem um vídeo novo aqui no nosso canal Safras TV. Deixe seu comentário, seu like, que também é bem legal para a gente aqui no nosso canal. E em safras.com.br você conhece a plataforma Safras. Todas as informações para o agronegócio em um só lugar. Nossa agência de notícias, nossos serviços de consultoria, tudo tem lá na plataforma Safras, safras.com.br. Dito isso, cumprimento Lucas Berti. Muito bom dia, Lucas. Tudo bem? Vamos conversar sobre o dólar, que está tendo um dia aí, uma volta de feriado, com uma puxada boa, uma alta significativa, né, Lucas? Vou compartilhar a tela aqui. Ótimo, Alessandro, obrigado. Bom dia a todos. É claro, a gente está novamente com esse dólar puxando forte, um pouco mais tensionado, mas um dólar que vem sendo influenciado novamente, por algumas questões que a gente vinha falando já, depois da vitória do Trump. A gente teve um certo tipo de desvalorização das moedas, em relação ao dólar, e no Brasil não foi diferente ao longo desse período. Mas o que a gente posso dizer é que esse dólar está puxando aí novamente, indo já buscar máximas aí que nós já tivemos, em função também de a gente estar aguardando aquele famoso pacote de contenção de gastos, e é o que leva o dólar a puxar agora, porque a promessa era para hoje, inclusive às 15 horas da tarde hoje. Seria pelo menos uma indicação da primeira publicação desse pacote. O presidente precisa assinar, parece que já foi redigido, já passou pela o aval do Ministério da Defesa, que era um dos pontos dos quais eles estavam discutindo, mas o dólar vem sendo muito puxado aqui no Brasil, puxando muito em função disso, né, Alessandro? A gente conversa há quanto tempo sobre esse pacote fiscal? Você lembra quando foi da primeira vez que a gente vem Não, é falando? verdade. Eu realmente não me lembro, mas desde que iniciou o governo Lula, tem essa questão aí do pacote fiscal e vai sendo um imbróglio, as coisas vão se enrolando e não vão se desenrolando, né? Então isso complica no mercado financeiro. Isso, de fato. E realmente a gente teve esse vai e vem do dólar. Tivemos um dólar aqui há um ano, estava 20% abaixo do que está hoje, né? Se a gente botar aí na régua, quanto é que dá isso aí? Nós estamos falando de R$ 1 para baixo aí, né? Quase, sabe? E, e ao mesmo tempo, esse gasto excessivo, uma arrecadação que é também crescente, mas que não suplanta os gastos que nós estamos tendo, ou seja, é um governo de déficit fiscal, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos tendo essa tensão toda lá fora, né, Alessandro? Por isso que a gente puxa um dólar aí, se a gente olhar graficamente, né, que você que botou o gráfico agora, a gente vai ver um dólar que está desde segunda, terceira quinzena, segunda quinzena de outubro, saindo daquela banda de negociação que nós tínhamos, os topos. Hoje os topos são os nossos fundos, ou seja, o baixo do dólar que a gente está olhando, em torno de 5,65, 5,66, hoje são os fundos, né? O dólar até ameaçou esses dias dar uma boa recuada, nós tivemos ali, graficamente, a gente consegue perceber isso, mas a gente, de fato, não foi um recuo que se consolidou. A gente teve dólar vindo abaixo dos 5,70, ameaçou dar e abriu, dar essa corrigida, e seria praticamente uma pequena escapada para a alta das máximas, para retornar aquelas bandas que a gente vinha falando antes, entre 105, entre 5,45 e 5,65, 5,40, aqui olhando mais o fundo aqui, lá antes de outubro, e realmente o dólar não está conseguindo, o dólar não está voltando, o real não está performando, está seguindo um pouco a situação lá externa, não é só aqui no Brasil. O pacote fiscal é muito importante, do presidente do Banco Central ainda é, é,
vigente, né, que vai mudar a partir de janeiro, ele fala que não precisa esse compromisso fiscal. Ele se torna até um pouquinho, às vezes, em alguns comentários que eu leio dele, um pouco pessimista com esse compromisso do governo, sabe? Porque está se prolongando demais e você tem que fazer o quê? Aumentar juros quando isso acontece, né? Para você, inclusive, segurar a moeda, né? Para você ter aí um juros, um distanciamento de juros Brasil e Estados Unidos, mas veja bem, né, se você aumenta muito os juros, você gera também desconforto para o investidor, em certo sentido, né? Você começa a dizer que o país não está controlando as suas contas, ninguém gosta de ouvir isso. Você não investe numa empresa que só gasta, né? E não lucra. Você vai lá numa ação e você que é um comprador de ações, Alessandro. Fala para mim aí, você vai comprar uma ação de uma empresa que ela só dá prejuízo? Não, não. Nesse momento nós estamos avaliando só o mercado, não falo das questões de investimentos pessoais. Mas, Lucas, a gente tem aí, se a gente fizer uma analogia Hum, com a cozinha, né? A gente tem uma panela ali com vários elementos ali, né? A gente tem os ingredientes. Então, a gente tem a eleição do Trump, a hum, gente tem a questão do pacote fiscal, a gente tem a gente tem as guerras que continuam ocorrendo pelo mundo, né? Tem a questão dessa diferença de juros do Brasil e dos Estados Unidos. Tem muito elemento aí para definir para onde vai essa fervura, ou se tem muito sal, ou não sei o que no mercado financeiro, porque a gente não vê realmente um sinal aí da moeda afrouxando em relação a esses novos patamares aí que o mercado atingiu, né, Lucas? não. E a gente vê uma tendência de alta, inclusive, sabe? A gente talvez não aquele exagero que o pessoal vinha falando, já ia atingir os R$ 6. Lembra que nós pós-eleição aí nos Estados Unidos? Eu nunca acreditei muito nesse exagero, né? Até porque ele ainda não assumiu, né? Você trabalha assim, em cima de muita especulação, mas existem algumas diretrizes que ele já está colocando em prática, que ele vai, primeiramente, tal possibilidade de fato, impor tarifas, barreiras alfandegárias e tarifas para produtos chineses e também de outros países, o qual hoje, segundo eles, desprivilegiam um pouco o mercado norte-americano. Mas, de uma mesma forma, a gente tem que lembrar que todas essas tarifas geram inflação dentro do próprio Estados Unidos. Então, existe um desafio dos americanos de convergir seus juros à meta. E quanto mais mais próximo da meta você chega, mais difícil é chegar nela. Porque uma coisa é você baixar uma inflação de 10 para 8, 10 para 7, e depois baixar de, sei lá, vamos falar uma coisa nos Estados Unidos, baixar de 10 para 5 e depois te baixar de 5 para 4, né? O esforço é muito maior. Você tem um mercado de consumo, né? Você tem variáveis aí no processo. Mas, de fato, quando a gente olha o dólar, e isso está sendo importante, a gente não vê o dólar cedendo de uma forma, é, é, assim, o dólar sendo de uma forma sólida, o que a gente também não vê e não sabemos se esse pacote vai agradar o mercado, porque eles podem criar um pacote de contenção de gastos, mas ele tem que ser grande e bom o suficiente para convencer o mercado, né? Senão o dólar não vai aliviar, certo? E a gente está tendo algumas situações também, Alessandro. A gente está tendo uma situação de um governo que também está olhando muito as próprias próximas eleições, né? A gente sente também talvez manobras um pouco mais populistas. Agora também existe aí uma total situação que ocorre com a oposição, o PL ganhou vários estados, ganhou várias prefeituras, e de repente a gente tem a situação aí de ter tido um potencial planejamento de gerar um atentado contra o governo. Nós estamos vendo as mídias que está acontecendo, né? Mas isso tudo é o que estabilidade política, essa polaridade, isso aí gera desconforto para o investidor, né? Você vê que hoje o governo atual ele não é a maioria da, da, da população, né? Ele inclusive está buscando alguma forma de contornar isso, né? E ao mesmo tempo nós temos a oposição com essa situação aí. Então, isso gera um pouco de desconforto do investidor aqui no país, isso gera desconforto no nosso dólar. Tanto é que a gente vê o que? A gente vê o real sendo uma das moedas que mais perde valor no último ano, eu acabei de comentar para você, né? É, destaque também para o euro,
porque eu vou falar do real, mas eu tenho que falar por que que o euro não está subindo tanto no Brasil, já que o dólar está alto, porque o euro está perdendo muito terreno também, né? O que que acontece na Europa? Eles estão convergindo mais para a meta de inflação, eles estão cortando juros, né? E a tendência, enquanto nos Estados Unidos não está bem definido como que vai ser essa velocidade de cortes. Veja bem, os últimos comentários do Fed falam de dirigentes do Fed vêm falando que eles estão um pouco receosos em relação a essa contenção inflacionária, com essa situação do Trump, né? E não está seguro que eles vão continuar cortando juros, tá? Isso também gera um certo tipo de desconforto no nosso real aqui, né? É Que isso que acaba a gente sendo. não está falando nem também de outros mercados, da China e outros aspectos, tudo isso acaba entrando também dentro da panela que eu estava falando, né, Lucas? Tem isso que você falou. A China, inclusive, divulgou a sua taxa, a decisão de taxa de juros agora, foi na madrugada de terça para quarta, isso, e eles mantiveram a taxa de juros em 3,1%, ou seja, eles estão diminuindo a taxa de juros, o país está com uma desaceleração econômica. Como é que você faz para gerar mais aceleração, né? Você gerar atividade, você reduz a taxa de juros para as pessoas vão buscar mais empréstimo em banco, vão buscar mais. Não está tendo essa busca de liquidez. Porque eu acho, Alessandro, honestamente, assim, do meu jeito de entender um pouco essa questão um pouco mais de macroeconomia, ela envolve uma questão muito cultural, né? A cultura do chinês é diferente do americano, né? O chinês, ele vê que a situação está ruim, ele para de gastar mesmo, entende? Ele vem de um comunismo, ele vem de uma carga, né? É outra cultura. O americano, não. Os Estados Unidos cresceu no consumo, né? Então, assim, é uma situação bem interessante que está acontecendo. A China não está performando, né? Isso está afetando as nossas commodities, está afetando ainda o nosso minério, né? Embora as indústrias de aço estejam beneficiando um pouco mais a atividade de aço na China, porque para você ter demanda de minério precisa ter indústrias em atividade, beneficiamento. Aqui ainda a gente tem uma situação bastante curiosa em relação a essa atividade fraca econômica da China e também está afetando os mercados, tá? Mas deixa eu falar uma coisa importante também, Alessandro, vamos pontuar aí, é a questão de o mercado de cripto está subindo bastante, vocês estão acompanhando também, né? Inclusive esse posicionamento do Trump um pouco mais pró-criptomoeda, né? Antes ele era uma pessoa que se opunha, agora ele já está um pouco mais, em função dessa relação dele com o Musk, tudo isso, eu acho que ajuda realmente a dar um pouco mais de gás nesse negócio, que a criptomoeda está subindo horrores, né? Mas veja bem, isso não desmerece também a fortalecimento do dólar, porque o dólar está forte. Nós temos o DXY, que é aquele indicador que é a cesta de moedas, lembra que a gente vinha falando sempre? Sim, sim. Aquelas seis moedas fortes contra o dólar, né? O euro está perdendo força absurda, o euro está na paridade quase 1,05. Nós vínhamos falando aí algumas semanas atrás de 1,12, 1,13, né? Euro perdendo muita força. Mas outras moedas também perdem força em relação ao dólar, com assim, o DXY em torno de 6,6, 106,5 mais ou menos. Quando a gente ia falando de 102, 103, chegou a bater no 100, E então, tem uma questão óbvio. das commodities, principalmente agrícolas, que a gente acompanha, que quando sobe muito o indicador, o DXY, né, que significa aí uma valorização do dólar em relação a outras moedas, isso pressiona para baixo as commodities, né? Tem toda essa relação também. Com certeza, com certeza. Pressiona porque também fica caro para os outros países, né? Entendeu? É, Certo. Então, quando os países perdem força na questão de competitividade, né? E os Estados Unidos também, para ele, ter uma moeda muito forte é ruim, porque ele acaba também tendo que chegar no mercado, vender seus produtos de uma forma um pouco mais, com um preço mais alto, né? Então, esse equilíbrio, ele é importante. Quando a gente fala de economia, é uma questão, não é uma equação simples, realmente tem várias coisas entre macro e micro, né, que a gente tem que avaliar. Mas em relação ao dólar, que é o nosso assunto aqui, a gente não vê um alívio, a gente não vê assim, eu espero que esse pacote seja divulgado e ele agrade ao mercado. Estamos esperando que seja para hoje ou amanhã, já vem sendo postergado isso há alguns dias, tá? Mas a gente está tendo uma situação aí, você vê, né? Quantas vezes vocês aí na agência publicam que o pacote vai ser divulgado, né?
E a gente não vê isso, né, em relação a gente está esperando esse momento que é milagroso, e realmente está se Pois é, tornando isso. e aí vem a questão, Lucas. Tu acha que o mercado vai confiar que é um pacote sólido, é um pacote que realmente vai ser cumprido, vai ser respeitado? Ou como a gente fala assim, num termo bem genérico, assim, vai ser uma enjambração que vão fazer para agradar o mercado financeiro, acomodar as coisas? Como é que tu vê aí o sentimento no mercado? Olha, para mim me parece muito claro que há uma intenção de acomodar o pacote a uma intenção de próximas eleições, né? É um pacote que tenta acomodar, satisfazer certas áreas, mas que, de certa forma, satisfaça também o eleitor no na próxima eleição, já que eles estão bem fragilizados com o eleitorado. As prefeituras, a eleição das prefeituras mostrou isso. Mas o que interessa, e aí pode afetar algumas áreas ou não, é o volume desse corte, né? Se ele vai ser um volume que agrade ao mercado, certo? Se é um volume que convença o mercado que isso vai zerar o nosso déficit, certo? Porque esse é o problema, né? Então, eu vejo, Alessandro, se tu me perguntar, eu acho que é a única bala que a gente tem no gatilho, entendeu? Esse aí, sabe? Se a gente for pensar também, a gente não comentou aqui hoje, falou, as intenções geopolíticas, elas estão ficando muito maiores. Nós estamos tendo quase uma guerra direta entre Ocidente e Rússia na Ucrânia, né? A gente vê já a Ucrânia já está lançando ofensivas, né, contra os próprios russos no território deles, com mísseis de longo alcance, mísseis que são financiados pelos americanos, pelos E ingleses. imagina depois como vai mudar quando o Trump assumir, então tem toda uma questão aí envolvida, né? Então, uma das 7 metas do Trump que ele divulgou era justamente parar essas guerras, né? Justamente, não sei como, mas ele tem uma relação mais próxima com o Putin, né? Mas uma das intenções dele seria parar essa guerra. Mas o que a gente vê é uma intensificação desse conflito com um país que tem armas nucleares. Isso está gerando, inclusive, o que está gerando, inclusive, uma certa tensão no petróleo. O petróleo sobe nessa escalada, tá? E em Gaza a gente vê aí a situação, né? Gaza é o seguinte, a gente não, Israel em Gaza, de fato ainda, e no Líbano também, né? E justamente é uma guerra que ela está se estendendo, né? A gente fala de segunda, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, eu vou falar um negócio aqui um pouco fora do dólar, ela eram guerras pontuais. Depois elas passaram, antes era guerra na Europa, não se falava guerra mundial. A guerra mundial passou a ser guerra mundial quando os Estados Unidos entrou na guerra, sabe? É. E aí é o que a gente tem um certo receio, né, de que a coisa piore. Com o Trump, talvez haja uma certa reversão do processo, porque essa é a intenção dele. A intenção dele não é intensificar isso, né? Claramente ele não é o que ele quer fazer, mas independente de como vai ser, eu não sei, a intenção dele é atenuar a guerra, é acentuar a guerra comercial, né? Ele é um protecionista, né, no discurso dele. Então, mas isso aí pode afetar o mercado no modo geral. Com certeza a gente vai ter que analisar esse dólar aí para o ano que vem. Eu acharia que nosso dólar, de uma certa forma, E se entrar novamente em conflito comercial com a China, até em alguns produtos, algumas questões, abre oportunidades para o Brasil, né? Também tem tudo sim, isso. sim. O que pode ser ruim para alguns pode ser bom para nós, né? É aquela velha história. Hoje, por exemplo, eu acho México, que é um dos fornecedores, né, que é um dos países que mais exporta bastante para os Estados Unidos, a intenção dele é diminuir esse comércio com o México, que abriria portas para nós, né? Em alguns produtos que eles fornecem, né? Então a gente vê aí um certo tipo de Brasil sabendo diplomaticamente trabalhar essas questões, eu acho que pode ser que a gente tenha aí um certo tipo de benefício, tá, Alessandro? Agora, a previsão para o final do ano, nós temos falando de dólar aqui, a gente tem então uma decisão de taxa de juros no Brasil, né? Nosso índice aqui, IPCA, está subindo, a inflação subindo. É possível que eu vou ter que revisar para cima juros de novo.
E aí nem sei se vai ser só 0,5 ponto percentual, né? O pessoal já está falando em 0,75, né? É alto, nós vamos, fecharíamos o ano a 12%, uma Selic. A segunda coisa, os Estados Unidos não necessariamente cortar juros numa velocidade tão rápida. Então, não sei se seria meio ponto percentual. O pessoal está analisando. O Fed diz que há te- os dirigentes dizem que há uma análise um pouco mais detalhada sobre esses indicadores que pode apontar para uma desaceleração de corte de juros, tá? Cada vez. Nesse cenário seria favorável para uma pressão para baixo, dar uma reduzida aí nesse valor do dólar, né? Você ainda aumenta o distanciamento, né? Agora a gente trabalha com aquele temor, aquele fantasma fiscal. Então, a gente vai ter alguns dados semana que vem, porque a gente pode talvez falar disso da agenda, né? Vamos botar na tela agora a agenda, já vamos para nos encaminhar para os finalmente, Lucas. Vamos lá, vamos falar da agenda da próxima semana. Bom, a gente tem ainda sexta-feira amanhã, mas não tem muita coisa para falar aqui do Brasil da manhã. Tivemos esse feriado interrompendo tudo, né? Essa semana, o Brasil parou. E agora quinta e sexta reduz um pouco o volume de negócios. Mas para a semana que vem, eu esqueço de falar, Alessandro, mas é importante, eu acho que toda vez que a gente fizer o podcast, eu vou falar da pesquisa Focus, tá? Que vem revisando para cima dólar e vem revisando para cima IPCA nas últimas semanas. Dólar já previsto a 5,60 no final do ano. Acho que vão revisar para cima de novo no próximo, tá? Toda segunda-feira o Banco Central publica às 8 da manhã a pesquisa Focus, tá? Então o pessoal que acompanha em casa, é sempre bom. Inclusive dá para ir lá no site deles, registrar, cadastrar e eles mandam por e-mail isso, tá bom? E falando na segunda-feira, temos transações correntes aqui no Brasil e investimento estrangeiro direto. Opa, isso aqui é interessante também. Transações correntes fala das nossas balanças, né? Fala da nossa entrada e saída, nossas contas do país, tá? É importante, envolve tudo, tá? Envolve serviços, envolve tudo, tá? E investimento estrangeiro direto, ele não é aquele investimento em bolsa, né? Ele é aquele investimento que o investidor vem, investe em infraestrutura, investe em construção, investe em ativos, tá? De longo prazo. Isso é importante a gente verificar. Segunda-feira temos isso no Brasil, Estados Unidos, nada. Terça-feira a gente tem publicação de PCA 15 do Brasil, importante. Esse aqui pode começar a nos dar um certo indicativo da próxima revisão da taxa de juros, tá? E também nos Estados Unidos nós temos, no mesmo dia, confiança no consumidor e vendas de casas novas. Importante, por que vendas de casas novas? É um mercado imobiliário, né? Como é que está a situação? O povo está gastando mais, está gastando menos, está podendo pegar mais empréstimo, está querendo, isso aí é importante. Quarta-feira a gente tem o PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre, tá? E o importante núcleo de preço, do índice de preços, o índice de preços ao consumidor, o núcleo, muito importante esse dado, de outubro. Acho que é movimento. Aí, quinta e sexta, os Estados Unidos temos feriado de ações dia de ações de graças lá. E no Brasil, a gente vai ter alguns dados de emprego, desemprego, né, do CAD, e na sexta também. E na sexta-feira, superávit orçamentário, dívida bruta e PIB no Brasil. E aí a gente tem que entender que isso aí vai ser importante, inclusive a gente verificando se o pacote for publicado, como é que vem esses dados depois. É isso, nossa agenda, Alessandro, para a semana que vem. Beleza, Lucas, para a gente encerrar o nosso bate-papo, o dólar vai para cima ou vai para baixo, Lucas? O que que tu acha? Olha, Alessandro, vamos falar tecnicamente, tá? Numa, num cenário de correção, o dólar teria espaço para retomar ali em torno dos 5,75, avaliando o gráfico, né? Se a gente verificar entre um fundo e um topo, nós temos aí uma possibilidade do dólar buscar pelo menos um preço médio no 5,75. Eu diria que tem espaço para isso, tá? Então, Alessandro, aí no caso do cenário 2, né, que digamos que não haja uma correção, esse dólar tem ainda espaço para romper os nossos 5,89. Isso aí, diria de encontro, claro, se a gente não tiver notícias boas aí a respeito do pacote, essas intenções geopolíticas se intensificarem, enfim, né, alguma surpresa pode realmente fazer esse dólar estressar um pouquinho mais, tá?
Então, aqui um pouquinho mais ali acima do 589, ele tá numa linha de alta, aí, entendeu? Tá bem comprador. Então é isso. Eu acho que vamos ver o que vai acontecer com a questão da divulgação do pacote. Isso aí, de repente, deveria ajudar o nosso real aqui, tá, já tá, Alessandro? Eu acho que é isso. Beleza, Lucas. Eu te agradeço. O meu recado final é que os contatos do Lucas Berti, correspondente cambial, se precisarem dos serviços dele, os contatos dele estão na descrição do vídeo. Assim como na descrição do vídeo, tem nossas redes sociais, tem os próximos eventos, cursos, lives de safras e mercado. Fique conosco, clica lá, te informa, muita informação e análise para você. Lucas, muito obrigado por mais um Papo de Câmbio. Um abraço para ti, um abraço a todos. Para você também, obrigado, Alessandro.